Abacuque, capítulo 3, versículo 2, a palavra diz, pode acompanhar aqui no telão também, diz: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Primeira parte que diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. E no Salmo 119, 126, o salmista orava e cantava, dizendo no Salmo 119 e 126, a primeira parte, dizendo: já é tempo de operares, ó Senhor. Que eles estão sentados. Aleluia. Meus queridos, cada ano nós trabalhamos com um tema. E neste ano 21, nós vamos trabalhar todos por um pleno avivamento. Nós temos metas bem definidas, não só em Blumenau, como no nosso estado, Sudoeste Paraná, metas que nós queremos chegar aos 100 anos, sendo uma igreja mais unida, sendo uma igreja mais avivada, sendo uma igreja mais relevante e uma igreja mais missional, entendendo a sua missão. E esse ano próximo, que vamos adentrar, o nosso estado e Sudoeste Paraná vai trabalhar com esse tema, todos por um pleno avivamento. Alguém diz: por que buscar um avivamento? Por que buscar agora esse avivamento? Meus irmãos, o avivamento nós precisamos buscar, porque o avivamento vem para trazer despertamento, o avivamento vem para tirar as feridas da alma, o avivamento vem para trazer quebrantamento nos corações, o avivamento vem para trazer alegria espiritual na vida dos crentes, porque há muitos crentes que não têm mais alegria da salvação, não têm mais alegria espiritual, e nós vemos um esfriamento em muitos corações. Quando a igreja, quando um povo estava passando por uma forte crise, e no passado e em todas as épocas, havia clamor, havia orações profundas, havia confissões de pecado, e quando a igreja se dobrava a clamar, a buscar ao Senhor, Deus sempre mandou grandes avivamentos, abençoando o seu povo. A única solução para esse mundo é a igreja, mas uma igreja avivada. Uma igreja morna, uma igreja morta não faz sentido e não vai fazer diferença nenhuma. Assim como o solo ressequido pelo sol escaldante precisa de água, o salmista dizia: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. O avivamento que nós precisamos só vai acontecer quando eu e você, quando a igreja, quando todos chegarmos diante do Senhor e dizer: estamos com sede de ti, ó Deus. A nossa alma suplica por ti. Avivamento, irmãos, é essa erupção de Deus na história de um povo, de uma igreja. É Deus derramando abundantemente o seu poder transformador, a sua graça soberana, a sua grande unção, o seu favor imerecido. Avivamento, irmãos, é o que nós estamos precisando no nosso Brasil. Todo mundo, toda a querida nação brasileira, todas as igrejas, e nós não estamos de fora. Enfim, nós precisamos urgentemente de um grande avivamento. Meus queridos, estamos atravessando uma crise sem precedente na vida espiritual das pessoas, na vida familiar, na vida econômica do país.
e do mundo, na vida política, na vida social, do mundo inteiro e da nossa nação. Na crise espiritual, irmãos, é uma crise que leva o povo a ficar apático, muito aquém daquilo que Deus deseja. Nós vemos uma crise espiritual instalada em muitas vidas, onde o povo é levado aos milhões para uma vida de relativismo. Hoje tudo é relativo. Mas eu quero dizer que nós não podemos entrar nessa embarcação de tudo é relativo. Nós vemos as seitas falsas, o miticismo, as influências das seitas orientais, e querem deixar-nos, muitas vezes até quase que de boca aberta, quando se ouve falar que crente deixou de ser crente para seguir o islamismo. E mais triste ainda é saber que teve, por exemplo, pastor assembleiano que nega Jesus e passou agora a seguir o Islã. Irmãos, precisamos de um avivamento. Uma boa parte do povo crente quer viver, nós estamos vivendo isso hoje nas igrejas. O povo não quer mais compromisso com Deus, compromisso com a obra. Cada um está olhando para o seu comodismo, para a sua vida, e não quer mais compromisso, não quer mais estar à frente de um trabalho ou ajudando num departamento. Quer apenas vir à igreja, eu já dou o meu dízimo e amém. E os seus talentos e as suas habilidades, você precisa colocar à disposição do reino. Hoje nós temos os desigrejados, que apregou com toda ousadia que não precisa mais ir na igreja. Irmãos, a igreja é um corpo. Foi Jesus, a palavra de Deus diz assim, é um corpo. Uma mão consegue viver sem o braço, sem estar no corpo. Tira uma mão e deixa ela fora do corpo. Em questão de nem dias, questão de horas, já está apodrecido. Assim é um crente fora do corpo. Assim é um crente fora da igreja. Assim é um crente desigrejado. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não, igreja é corpo, corpo de Cristo. E corpo tem que estar unido, um ligado ao outro. Não funciona se não está ligado um ao outro. Outros crentes vivem apenas de eventos. Se tem evento, ele vai. Quem é o cantor, quem é o pregador, dele vai. Ah, é os pregadores da casa. Não, graças a Deus, irmãos, que esse ano foi um ano que não teve eventos, né? E foi quem os pregadores foram os pregadores da casa. E eu confesso, irmãos, claro que tem bons pregadores nesse Brasil imundo, mas eu paro para ouvir os nossos pregadores aqui. A igreja de Blumenau, a Assembleia de Deus, tem muito que agradecer a Deus, porque aqui nós temos bons pregadores, pregadores tementes a Deus, pregadores que oram, que buscam a Deus, que jejuam, que têm temor a Deus, que sobem nessa plataforma e vocês conhecem a vida deles, porque muitos pregadores até pregam muito bem, mas a gente não sabe a vida deles, e quando vai saber, misericórdia. Em muitas vidas se instalou uma verdadeira crise, não só espiritual, mas uma crise moral também, irmãos. Por isso que precisamos de um avivamento, onde se contempla a falência da virtude, a morte da decência, o sepultamento dos valores mais elementares. Os valores morais estão sendo pisados, estão sendo tripudiados, estão sendo abandonados. Não podemos abandonar os bons princípios. Tem gente que, irmãos, sabe por que precisa de um avivamento? Precisa de um avivamento porque tem gente, irmãos, que o seu Facebook,
ou suas redes sociais, parece com tudo, menos com pessoa que está indo para o céu. Parece com tudo, mas não com pessoa que está indo para o céu. Ô irmãos, bom, eu não abro o Facebook, né? Uma vez quando alguém me diz, você viu o Facebook? Eu não vejo Facebook. Eu sou mexo muito pouco com as redes sociais. Mais no WhatsApp, algumas mensagens, alguma coisa. Mas, irmãos, alguém de vez em quando mostra. E alguém diz, pastor, conhece aqui? Conhece esse, conhece essa? Não conheço. Como que o senhor não conhece? É membro lá da igreja lá. Não. Precisa de um avivamento. Precisa de um avivamento que venha temer ao Senhor e venha fazer você ficar parecido com Jesus. Porque nós precisamos de um avivamento, porque nós temos que estar parecido com Jesus. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais parecido você vai estar com Ele. É isso que nós precisamos, ser parecido com Jesus. Não é ser parecido com aquele modelo, com aquela modelo, com aquele cantor, com aquele não sei o que, com aquele ator, com aquele atriz. Eu tenho que ser parecido com Jesus, com Jesus, com Jesus. E para parecer com Jesus, nós precisamos de um avivamento. Oh, irmãos, nós também precisamos de um avivamento na honestidade. Irmãos, vivemos uma crise de honestidade, de integridade, de lealdade, onde nós estamos vivendo dias que muitos não têm mais vergonha, irmãos. Perderam a vergonha, não tem mais vergonha de serem desonestos, de trair a confiança, de traírem a lealdade com as pessoas. Não, para eles, ser desonesto é coisa normal. O crente não pode ser normal, não, irmãos. O crente, ele tem que ser honesto, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser leal. Irmãos, infelizmente nós vivemos dias difíceis, por isso precisamos de um avivamento, porque hoje a mentira, os acordos escusos estão presentes na maioria dos segmentos da sociedade. Vivemos crise de toda forma, crise conjugal, irmãos, crise familiar, onde a instituição da família vem sendo bombardeada pela mídia e por outras pessoas aí, de todos os lados. Há um arsenal pesado contra a família, querendo arrebentar com a família, mas a igreja continua levantando a bandeira bem forte da família, a família tradicional. Eles dizem, vocês são tradicional, é isso mesmo, é família de pai e mãe, é família de filhos, é família que nós temos que defender os princípios da Bíblia. Nós vivemos uma crise onde hoje o adultério, a droga, a prostituição, o divórcio tem esfacelado com o nosso Brasil, mas a igreja continua pregando: a solução é Jesus, a solução é Jesus, a solução é Jesus, e um avivamento vai trazer um despertamento às vidas. Irmãos, vivemos uma crise de segurança no nosso país, onde se vive nesse país inseguro, onde a violência, a truculência, o crime, os assaltos, os sequestros, os crimes agigantam a todo momento na nossa terra, na nossa querida nação brasileira. E a gente não sabe o que é mais o correto, porque o que é certo eles dão que é errado, o que é errado eles têm como certo. Hoje se valoriza mais, quem sabe, um que está errado do que um que está certo. E não sabe mais o que faz. Estava ontem conversando com uma pessoa, ela diz, olha, até para ser policial está difícil no Brasil. Eu sei que existe, infelizmente, alguns policiais corruptos, mas eu estava falando com alguém e disse, olha, os policiais não sabem mais o que fazer. Porque esse dia teve um ladrão, um traficante, e estava fugindo, e o policial atirou no pneu do carro. Agora o policial foi processado, está respondendo um processo, porque tirou no pneu do carro, e o bandido que foi preso, ficou preso ali uma semana e foi solto. Então,
o que é errado na nossa nação é certo, o que é certo é errado. E a igreja está aí. Mas um avivamento vai trazer luz a essa nação. E quem vai trazer luz a essa nação não é o judiciário, porque infelizmente estamos vendo muitas coisas erradas acontecendo no judiciário, seja na política, seja onde for. A solução para essa nação está na igreja, quer eles creiam ou não, está na igreja, está num despertamento na igreja, está num verdadeiro avivamento, onde a igreja precisa fazer frente, precisa ser exemplo. É claro, irmãos, que para nós fazermos a diferença, temos que ser sal e luz, e não se misturar, porque a luz de alguns já se foi para o espaço também, e o sal já perdeu o sabor. Nós precisamos, irmãos, um avivamento que venha despertar os crentes. O mais grave de tudo que nós vemos não é o que está acontecendo lá fora. O mais grave é a letargia, é o indiferentismo de muitos crentes. O mais grave, irmãos, é a falta de oração na vida dos crentes. É a falta da busca com excelência desse avivamento, desse despertamento. Irmãos, o mais grave é ver muitas vezes crente brigando um contra o outro, murmurando um contra o outro, falando mal um do outro, falando mal do crente, falando mal dos líderes, falando mal dos pastores, e o inimigo tem semeado ervas daninhas no coração. Mas um avivamento traz uma enxurrada de bênção e tira todo o mal para fora, e entra as bênçãos de Deus. Diante de tudo isso, o avivamento é uma necessidade imperativa. O avivamento é uma necessidade impostergável. Você não pode postergar para o amanhã. O avivamento que a igreja precisa é para hoje. Comece o ano avivado, comece o ano buscando o avivamento. Diga: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. A cada dia aviva o meu coração. Deixe o seu coração ser avivado, e você vai começar o ano despertado e vai terminar muito avivado, melhor do que você começou. Irmãos, eu sei que só uma intervenção soberana de Deus para sacudir a igreja e salvar a nossa nação e o nosso mundo, só um derramamento do Espírito Santo pode despertar a vida de alguns crentes que estão dormindo, estão indiferentes, estão no sono do comodismo espiritual. Só um avivamento na igreja pode trazer esperança para as cidades, esperança para o nosso Brasil. A esperança do nosso Brasil não está no presidente, não está no governo. A esperança para a nossa nação e o mundo está numa igreja avivada, numa igreja despertada. Precisamos urgentemente de um grande avivamento. O livro de Atos relata o primeiro avivamento da história da igreja, ou seja, a igreja surgiu no meio do avivamento. Para que o avivamento acontecesse, foi preciso os discípulos fazer a sua parte, e eles fizeram. Porque o próprio mestre disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto eu derrame esse poder, eu derrame esse avivamento. Irmãos, e eles fizeram a parte deles. Eles esperaram. Infelizmente tinha quase 500, mas 380 foram embora. Ficou só 120. Porque tinha que esperar, tinha que pagar o preço, tinha que orar, tinha que buscar. Eles buscaram um dia, mas não veio o avivamento. Buscaram 2 dias e foram indo embora, Ah, irmãos, mas teve um grupo que ficou mais dias, ficou até o avivamento vir, porque o avivamento tem que ter espera, tem que ter busca, clamor, tem que ter perseverança, tem que ter oração e tem que ter unidade. E eles buscaram em unidade, eles estavam juntos e eles buscaram, e o avivamento veio. Para que venha esse real avivamento, nós precisamos, irmãos,
que cada vida, cada um de nós, venhamos estar caminhando na mesma direção, em unidade, num propósito bem claro, bem definido, dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Não podemos esquecer que jamais teremos um avivamento se não houver vidas consagradas em intensas orações. O avivamento vem onde há oração, onde há clamor, onde há busca, onde há petição, onde o povo se dobra para buscar ao Senhor. A oração é uma adoração. Adoração a Deus, que inclui todas as atitudes do espírito humano em se dobrar e se aproximar de Deus. Muitas vezes, irmão, nós não compreendemos o valor e a importância que existe na oração. Muitas vezes os crentes não se dão conta do poder, do arsenal que ele tem à sua disposição, que é a oração. A oração, irmãos, é mais forte do que uma bomba atômica. A oração, você ora, e se você ora com o coração quebrantado e contrito, no mesmo instante chega aos céus. E se chega aos céus, vem a resposta, irmãos. A resposta vem. Você precisa ter experiência na oração. Deus não mudou. A igreja precisa orar, a igreja precisa buscar, a igreja precisa clamar por esse avivamento com intensidade, com desejo, com perseverança. Irmãos, nós temos que ter aquela perseverança que tinha nos discípulos. Precisamos de um avivamento que nos leve a testemunhar da nossa fé com poder, com alegria, com ousadia. Você não pode ter vergonha de dizer que é crente, que você pertence a Jesus. Nós vivemos em um mundo onde as coisas estão muito misturadas, mas a tua luz precisa brilhar. E se ela não está brilhando, se as pessoas não estão vendo diferença na tua vida, alguma coisa está errado com a tua fé. Porque as pessoas precisam dizer: há algo diferente na vida desse cidadão, dessa pessoa. O que é que tem de diferente? É Jesus na nossa vida. Os discípulos chegaram numa cidade, e quando eles chegaram naquela cidade, a Bíblia diz que o povo olhou para eles e souberam que eles estiveram com Jesus. Irmãos, se percebe quem está com Jesus, quem esteve com Jesus, quem anda com Jesus, quem caminha com Jesus. Você está caminhando com quem, irmãos? Jesus não reparte a sua glória com outro. Ou você caminha com Jesus, ou não está caminhando com Ele. E só tem dois caminhos, só tem duas maneiras: ou é Jesus ou não Jesus. E não Jesus, você sabe, precisamos de um avivamento, irmãos, que venha nos sacudir, que venha sacudir com os nossos filhos, para que os nossos filhos venham ser filhos da promessa, que venham ser profetas de Deus, que venham ter visão do Senhor, que possam olhar para o pai e mãe e ver: meu pai e minha mãe tem algo diferente na vida deles, é Jesus. Eu quero isso para mim também. Precisamos de um avivamento, irmãos, que venha nos impulsionar cada crente a um quebrantamento, a uma vida de oração, uma vida de jejum, a uma vida de alegria em testemunhar da sua fé. Nós precisamos de um avivamento que venha nos tirar da rotina, do formalismo, do comodismo, do relativismo que entrou no coração de muitas pessoas. Nós precisamos de um avivamento que faça cada um de nós um lutador incansável, um perseverante na obra do Senhor. Precisamos de um avivamento, irmãos, que venha começar pelas lideranças, que venha começar por nós, pastores. Tem que começar pelo altar, tem que começar por nós. Um avivamento que ia começar pelos líderes dos departamentos, por quem senta mais aqui na frente,
que a igreja toda está olhando. Nós precisamos de um avivamento que venha quebrantar nossos músicos, que a hora que eles toquem com as lágrimas descendo pelo rosto. O coral canta e canta com lágrimas. Os pregadores que ocupam essa tribuna, que venham ter lágrimas nos olhos. Precisamos de um avivamento que venhamos ver línguas estranhas sendo falado no meio da igreja. Ah, pastor, isso é fanatismo. Não é fanatismo, é dar liberdade ao Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. O Espírito Santo é bem-vindo nesse lugar. Precisamos de um avivamento que venha mobilizar cada crente a ser mais fiel, mais leal. Irmãos, precisamos de um avivamento que venha conscientizar cada crente da sua responsabilidade de colocar-se à disposição de Deus, os seus talentos, suas habilidades, colocar à disposição da igreja. Nós precisamos de um avivamento, irmãos, que venha levar cada crente a se humilhar, a acertar a sua vida com Deus, irmãos. Não há avivamento sem preço, não há busca sem oposição, não há batalha espiritual sem a fúria do inimigo. Meus irmãos, não há colheita jubilosa sem a semeadura regada a lágrimas. Deus procura crentes que anseiam por uma vida avivada. Deus quer realizar maravilhas no nosso meio, no meio do seu povo. Mas Deus não pode, porque não é que Deus não pode, Deus não vai fazer, porque na mente de muitos eles engessaram Deus, colocaram Deus dentro do seu achismo. Eu acho que é assim e tem que ser dessa maneira. Não é do jeito que você acha, é do jeito que o grande eu sou acha. Moisés, ele chegou e disse: mas Deus, como que tu vai fazer? Como que eu vou chegar lá para Faraó? Ele vai perguntar: quem é você? Quem te mandou? O que eu vou dizer? Apenas digo: o grande eu sou. O grande eu sou mandou. Irmãos, não era do jeito que Moisés estava pensando, é do jeito do grande eu sou. Não é do jeito que você pensa. Irmãos, nós estamos vivendo dias que cada crente tem sua opinião, cada crente quer ter sua razão, cada crente quer ter seu conceito, cada crente tem sua palavra, cada crente hoje é repórter, cada crente grava, cada crente se tornou um jornalista, se tornou um sei lá o quê, com o celular que tem, e acha e quer fazer da igreja e de Deus como que ele acha. E daí vem aqueles que defendem a supergraça. E na supergraça você pode pecar, você pode fazer o que fazer, não acontece nada, porque é a supergraça. Só que eles não leem a Bíblia toda, só leem a Bíblia em algumas partes, né? Ah, irmãos, se eles lessem que a misericórdia do Senhor é grande, vai embora. Mas a Bíblia diz que não se pode brincar com a graça, que não se pode brincar com a misericórdia, porque o Deus que não perdoou anjos, Ele é um Deus de justiça também. E a supergraça, irmãos, tem levado muitas pessoas ao inferno. Nós vivemos na graça de Deus, mas a graça de Deus me leva a eu ter vida de santidade, e não uma vida onde eu posso fazer o que fazer e achar que Deus tem que me perdoar, porque eu sou salvo, e uma vez salvo, salvo para sempre. Quantos, e até o próprio diabo foi jogado no inferno, está no inferno, porque que pensou que a misericórdia, ou sei lá o que o diabo pensou, né? Vou brincar, você ser igual a Deus e não vai acontecer nada. E assim, irmãos,
foi com Coré, e assim foi com tantos outros que se levantaram, achando que era do jeito que eles pensavam. É do jeito da Bíblia, é do jeito da palavra de Deus, e por isso nós precisamos um avivamento que venha nos mover e nos levar a ter um relacionamento com o Santo Espírito de Deus. Essa ação vivificadora dos céus no meio da igreja é o que nós precisamos, mas isso só vai acontecer quando você clamar, quando você buscar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor de todo o coração. Irmãos, o avivamento é a mais urgente profundidade que nós precisamos. Opor-se ao avivamento é resistir à ação do Espírito Santo na igreja. O maior obstáculo para o avivamento sempre vai ser o pecado, mas que você venha ter vida de santidade e buscar ao Senhor para que você venha ser luz. Meus irmãos, deixa eu correr aqui porque o tempo foi-se. Deus deseja derramar um avivamento, e os filhos, por exemplo, de Corá, no Salmo 42, eles diziam: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Avivamento só acontece, irmãos, se houver um clamor, se houver uma busca. Deus não sarará a nossa terra sem primeiro que o seu povo dobre o seu joelho e busque fervorosamente ao Senhor. Você precisa, irmãos, buscar ao Senhor. Assim como a corça bramava pelas águas, brame por Deus, clame por Deus. Avivamento só vai acontecer no meio da igreja se você der crédito à palavra de Deus. Meus queridos irmãos, como sua vida vai ser avivada se você não dá crédito à palavra de Deus? O avivamento vem quando você der crédito à palavra do Senhor. O ano passou, e quantos que leram a sua Bíblia nesse ano? Ah, pastor, não tive tempo para ler a Bíblia. Mas você já somou aí? Quantas horas você passou no WhatsApp? E quantas horas você passou lendo a Bíblia? Se o horário, as horas que você passou no WhatsApp, você pegasse metade, não vou dizer nem toda, metade, ou metade da metade, e fosse ler a Bíblia, você já teria lido a Bíblia esse ano umas 2 vezes, ou alguns até mais, porque alguns passam 2, 3, 4 horas no WhatsApp. Meia hora leia a Bíblia. Você vai ler a Bíblia toda no ano. Leia a Bíblia. Ficamos em pé nesse momento. Meus queridos, somente vamos conseguir vencer as lutas, vencer as provas, vencer as tentações, vencer os obstáculos que surgem na caminhada de cada ano, se nós tivermos vida avivada. Você não pode abrir mão de viver uma vida consagrada ao Senhor. Você não pode abrir mão de um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Eu pergunto à igreja: até quando vamos, ou até quando você vai estar na igreja, mas vivendo uma vida apagada, fria, sem nenhuma profundidade com Deus? O que Deus quer fazer na tua vida é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Em nome de Jesus, eu suplico, comece o ano e continue os dias suplicando por um avivamento. Você foi chamado para fazer a diferença, mas só vai conseguir fazer a diferença se você tiver um avivamento na sua vida. E o avivamento começa com se humilhar. Os grandes profetas da Bíblia, Daniel e outros, Neemias e outros da Bíblia, teve um momento que eles chegaram, não foi eles que pecaram, mas eles se dobraram perante o Senhor.
e falaram: Senhor, tem misericórdia, porque nós pecamos. Ele não havia pecado, mas ele colocou-se no meio. Tem que acontecer conosco, irmãos, o que aconteceu com Isaías. Isaías se tornou o maior profeta messiânico depois que ele teve um encontro com o Senhor. E um avivamento veio na vida de Isaías, sabe quando? Quando ele disse: ai de mim. Você quer um avivamento na sua vida? Pare de olhar ai para aquele e dizer ai daquele obreiro, ai daquele fulano, ai daquele crente, ai daquele pastor, ai daquela igreja, ai daquele... Irmão, você quer um avivamento? Diga ai de mim. Ai de mim, que eu vou perecendo. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso de um despertamento. Se cada crente buscar esse avivamento, irmãos, o extraordinário dos céus vão acontecer. Deus vai abrir os céus. E você vai ter experiência que você nunca teve na sua vida de fé. Você vai ter nesse novo ano. Você vai ter nesse novo ano experiências que vão te sacudir. Experiências que vão trazer fortalecimento à tua fé e experiência que você não teve ainda. Você pode dizer: mas eu não mereço. Irmãos, ninguém merece nada. É favor imerecido, é a misericórdia, porque é um coração quebrantado, há um coração contrito, Deus não despreza. Você quer um avivamento? Busque ao Senhor, mas busque com quebrantamento, não olhando para os defeitos dos outros ou para os outros. Olhe para você, olhe para você. Diga: Senhor, começa em mim. Esse avivamento começa em mim, Senhor. O avivamento quem manda é o Senhor, mas quem precisa preparar o coração, quem precisa se dobrar, quem precisa se humilhar é você, porque Deus deu o livre-arbítrio, e Deus não vai derramar o seu poder, a sua graça, se você não buscar, se você não quiser. Deus não força, Ele avisa, e Deus quer derramar do seu Espírito sobre sua vida. Você precisa ser envolvido pela glória do Senhor. Irmãos, chega de sermos crente meia boca. Chega de: é tão bom estar na igreja, amém, aleluia, só isso. Deus quer nos sacudir. Você precisa sentir Deus na tua vida. Os anos passam, tudo passa, nossa vida passa velozmente. E o que aconteceu na tua vida de fé? Nada. É tão bom ver falar o que Deus está fazendo. É tão bom ver falar que Deus cura, que Deus batiza com o Espírito Santo, que Deus fala. Eu ouvi a voz do Senhor. É tão bom. Mas você só vai ficar vendo as pessoas falar. Irmãos, tem que acontecer o que aconteceu na vida de Isaías. Isaías primeiro ele viu, ele ficou vendo. Mas não fique, irmãos, tem crente que só fica no vendo. É muito bom você ver o que Deus está fazendo ao seu lado, ver Deus operar, é muito bom. Mas Isaías, se eu não quero só experiência, ele sentiu, um anjo pegou uma brasa viva e tocou nele, ele sentiu a glória de Deus. Não fique só vendo, é muito bom ver o que Deus está operando, mas Deus quer que você sinta a glória, sinta o poder, sinta a unção, sinta o que Deus quer realizar na tua vida, sinta o poder transformador dos céus, transformando a tua vida, transformando o teu coração. E depois que ele sentiu, então ele ouviu a voz de Deus. O problema é que as pessoas primeiro querem ouvir a voz de Deus.
Você quer ouvir a voz de Deus? Se quebrante, te humilhe. Então você vai ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, eu não ouvi a voz de Deus. Se você se quebrantar, se você se humilhar, você vai sentir Deus se purificar e você vai sentir essa glória. Dobre os seus joelhos nesse momento, se você puder, se não puder sentado, e diga: Senhor, vou atravessar o ano pedindo um avivamento na minha vida. Aviva, ó Senhor, a tua obra. É tempo de operares, Senhor. É tempo de operares, Senhor. É tempo de operares, Senhor. Deixa Deus operar na tua vida. Deixa Deus operar na tua vida. Clame por esse avivamento. Suplique por esse avivamento, irmãos. Atravesse o ano suplicando por esse avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. 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 Peça, suplique. Clame. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Ó Deus, assim por ti a minha alma suplica. A minha alma está com sede de ti, ó Deus. Clame, suplique. Aleluia, aleluia. Churika marala shanderika mai, churika mai. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva. Aviva nos nossos corações. Aviva nos nossos corações a tua obra, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva, aviva, aviva. Manda um avivamento, Senhor. Manda um avivamento. Manda um despertamento. Churrica, maralaxa, derrica, pai, churrica. Deus, visita a tua igreja. Deus, visita cada vida. Deus, visita cada vida, Deus. Deus, visita cada vida. Churika marala shanderika mai, churika mai, jerikai, churika mai.
Aleluia, aleluia. Coloque-se em pé, meus irmãos. Já estamos em 2021. Oh, aleluia, aleluia. Levante as mãos para os céus. Levante as mãos. Vamos orar. Já que hoje é diferente, não podemos nos abraçar, a não ser os casais, as famílias, mas eu quero que você levante as mãos para os céus. Pai Santo, te agradecemos por mais um ano que tu estás nos concedendo. Não sabemos o que nos aguarda os dias que estão para frente. Estamos iniciando, dando o primeiro passo, firmado em Ti, que és a rocha inabalável. Estamos iniciando o ano dizendo: Senhor, aviva-nos. Manda esse avivamento em nossos corações. Aviva nossa fé. Aviva nosso testemunho. Aviva, Senhor, a Tua obra em nossos corações. Aviva o nosso amor fraternal. Deus, aviva a Tua palavra em nossos corações. Manda um avivamento que nos quebrante, que nos confronte. Manda um avivamento que mude nosso caráter. Manda um avivamento, Senhor, que nos leve a ser luz e sal em todos os lugares. Manda um avivamento que venha nos despertar a ser crentes mais fervorosos. Manda um avivamento, Senhor, que nos leve a falar noutras línguas. Mande o avivamento, Senhor, nesta cidade, um avivamento de salvação de almas, um avivamento de volta de desviado, um avivamento de volta daqueles que pararam, um avivamento nas finanças da igreja, onde cada crente venha ser fiel, dizimista a tua casa, um avivamento na obra missionária, onde cada um venha também ajudar os missionários, através das suas ofertas missionárias. Um avivamento, Senhor, que leve cada crente a colocar seus talentos, suas habilidades à disposição do reino. Deus, aviva a Tua obra em nossos corações, em nossas vidas. Desperta, manda esse avivamento, Senhor, manda esse avivamento.